Bom, e no Senado, a PEC da blindagem morreu. Na Comissão de Constituição e Justiça, todos os senadores votaram pela rejeição da proposta, que nos aquece muito o coração ao percebermos que o Brasil ainda tem opinião pública, que esses caras ainda se sentem eventualmente acuados por aquilo que a gente grita lá fora. O texto criaria uma camada de proteção aos parlamentares e chegou a ser aprovado na Câmara com muitos votos a favor e pouquíssimos contra. A PEC estabelecia que deputados e senadores só poderiam responder a ações penais com autorização do Congresso e restringia as prisões, inclusive nos casos de flagrante delito por crimes inafiançáveis. João Pedro Melo, eu não confio muito em boa intenção da classe política, né? Os caras perceberam que isso poderia enterrar a própria carreira deles. Tanto é que votaram por unanimidade para acabar com um projeto que foi votado por aclamação na Câmara dos Deputados. O que fica, tenho a impressão desse episódio, é o bom exemplo de alguns partidos, como o PCdoB, o PSOL, e vou colocar o Novo aqui também, que pelo menos não deu nenhum voto a favor, embora tenha havido uma abstenção. 4 votos contra e uma abstenção, mas esses foram os partidos que não forneceram nenhum voto para esse troço. E fica uma mancha, tenho impressão, indelével na carreira de políticos, inclusive do PT. O Gilmar Tato votou a favor. O PT liberou, o PT não fechou questão contra a PEC da bandidagem, né? Foram 12, se não me engano, que votaram a favor. Uma minoria, mas votaram. E na extrema-direita, o voto maciço, né, a favor dessa PEC que protegia bandidos. Lembro aqui a frase de Nicolas Ferreira, nos tratando como verdadeiros idiotas, né? É claro que deputados serão processados. Basta esta casa aprovar. Ora, de 230 requerimentos, aliás, de 251 requerimentos que historicamente chegaram àquela casa, em uma única ocasião, esses caras votaram a favor de que um de seus fosse investigado. O Nicolas tentou nos tratar como verdadeiros idiotas, mas não é uma questão pessoal com ele, não. Era o pensamento de todos ali do PL, por exemplo, que votaram a favor desse troço. João Pedro, acabou? Alguma possibilidade de que esse troço volte com uma redação diferente? Enfim, a gente tem que ficar vigilante ainda? Bom dia para você, JP. Fala, Megali, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha, vigilantes sempre temos que estar, né? Essa é a grande verdade com relação ao Congresso Nacional, mas ontem essa proposta de emenda à Constituição foi sepultada no Congresso, principalmente no Senado, diante da votação na Comissão de Constituição e Justiça. Essa PEC teve vários nomes, né? PEC da blindagem, PEC do mandato parlamentar. No final das contas, tudo tratava sobre o mesmo assunto, que era ali uma questão de prerrogativa de parlamentares do Congresso Nacional. Ontem, então, depois de muita discussão, muitas polêmicas, essa PEC foi de fato sepultada. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, oficializou o fim da tramitação, destacando que é do regimento do Congresso Nacional, que se uma proposta é reprovada na Comissão de Constituição e Justiça, ela não precisa passar por uma análise do plenário. E foi isso exatamente o que aconteceu. A CCJ aprovou um relatório pela rejeição desse texto e ele acabou não tramitando mais no Congresso Nacional. Esse parecer foi do senador Alessandro Vieira e foi aprovado então na CCJ por 27 votos a 0. E segundo Otto Alencar, que preside a comissão, essa é uma matéria que não juntava o parlamento. Ela juntou, obviamente, a Câmara dos Deputados, mas no lado do Senado já chegou com muita polêmica e, por isso, acabou obrigando alguns parlamentares a voltarem atrás com relação ao que tinham, de fato, votado. Desde a aprovação, então, pela Câmara na semana passada, que foi de uma maneira acelerada e também por aclamação, diversos senadores se colocaram contra essa proposta, já avisavam que iriam barrar esse texto, que foi uma das principais reclamações de várias pessoas que saíram às ruas no último domingo. Essa PEC era um dos acordos costurados durante a ocupação de oposicionistas na mesa da Câmara dos Deputados. Essa ocupação acabou atrasando os trabalhos também no mês passado, logo depois da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, ou a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, e essa articulação teve participação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Esse texto previa foro privilegiado estendido para presidentes de partido, permitia que inquéritos ou denúncias contra parlamentares só fossem continuados se o Congresso permitisse e definia que medidas cautelares como prisão preventiva não poderiam ser mais determinadas por uma decisão individual de um juiz ou por um ministro do Supremo. Portanto, texto agora que foi sepultado no Congresso Nacional. Peraí, mas tá morto e sepultado? Ou ele foi enterrado e ele pode reviver em algum momento, né? Porque em filme de terror Carlinhos, é assim. Essa é uma pergunta Você enterra difícil, aquele monstro.
Porque agora a gente volta contra o nome, né? Volta com outro contra o nome. Exatamente, com uma outra proposta, uma outra roupagem. Mas no fundo é a mesma coisa. Agora a gente está atento a isso. As pessoas prestaram atenção, né? As pessoas foram para as ruas para pedir que isso não fosse aprovado. Mas pelo menos esse texto, não mais, né, JP? Ele foi descartado, foi rasgado, é isso. Ele não está dentro de nenhuma gaveta. Isso, exatamente. Ele não está dentro de uma gaveta nesse momento, ele foi descartado, não vai tramitar mais, mas assim, a gente sabe, né? Congresso, a gente pode ter amanhã uma proposta semelhante voltando com outro nome. É essa mesmo, já voltou com o PEC da blindagem, já foi PEC do mandato parlamentar, sei lá, podem inventar um nome a partir de semana que vem e tentar de novo emplacar essa matéria. Vai depender, de fato, das negociações que acontecem nos bastidores. Agora, é claro que a gente fala da pressão popular, que houve mesmo, e a gente espera que isso tenha tocado senadores, deputados, os congressistas de maneira geral, mas me parece que tem aí um outro aspecto, Carla Megali, que é, aliás, o que foi dito, inclusive, pelo próprio senador Alessandro Vieira, que é o relator da PEC na CCJ, né? Abre-se espaço, além de uma proteção a congressistas, abre-se espaço para tornar esse ambiente do Congresso Nacional, ambiente de parlamentares, um espaço muito confortável para prosperarem candidatos do crime organizado. Por exemplo, seria uma perda de espaço para a classe política tradicional. A entrada de gente do crime organizado que estaria super protegida lá dentro, né? Olha o perigo que a gente corre quando um negócio desse passa. Além de todos os privilégios, regalias, a gente está falando de um ambiente que protegeria criminosos. Criminosos quais? De toda sorte. Podem ser criminosos do colarinho branco, podem ser criminosos do PCC. Olha o perigo quando a gente fala de uma PEC como essa que protege quem está lá dentro, né? Bom, e eu estou conversando com o Ivan Brandão aqui, ele me informa que o regimento da casa impede que seja apresentada a mesma PEC nessa legislatura, tá. Né? Uhum. Nessa legislatura em que ela foi negada, mas daqui a 2 anos teremos outra legislatura. Escreve aqui o Ivan, por PEC não dá para passar nada nem parecido, não dá para mudar o texto. Teria que ser outro mecanismo, não dá para mudar o texto e apresentar um negócio parecido, um primo distante, né, daquilo que foi enterrado pelo Senado. Mas lembra o Ivan aqui, não se esqueça que aqui é o Brasil. É As isso. As regras né? podem mudar Exatamente. Semana que vem. A gente sabe o nosso Ivan. histórico. E obrigada, viu, JP, pelas suas informações. Bom trabalho, até mais. Valeu, pessoal, até mais, bom trabalho também. Valeu, mas ainda falando sobre isso, na CCJ, o relator da PEC, senador Alessandro Vieira, disse que essa proposta poderia proteger criminosos. A PEC, que formalmente aponta a ser um instrumento de defesa do parlamento, é, na verdade, um golpe fatal na sua legitimidade, posto que configura portas abertas para a transformação do legislativo em abrigo seguro para criminosos de todos os tipos. Para o senador Jorge Seife, do PL, os protestos do último domingo podem ter pesado, sim, na decisão dos colegas. Preciso também reconhecer que a população, e não falo de esquerda, falo direita, esquerda e centro, tem entrado em contato conosco e nós precisamos estar sensíveis às vozes das ruas. No plenário, restou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, arquivar a PEC. Nós apenas e nada mais cumprimos o que manda o regimento interno do Senado Federal. Sem atropelos, sem disse-me-disse, sem invenções. Esta presidência, com amparo regimental claríssimo, determina o seu arquivamento sem deliberação de plenário. Numa entonação de que sabia de que essa fala vai ser usada, pode ser usada em campanha, porque ele tem a certeza de estar do lado certo da história nesse momento, ou pelo menos do lado da maioria, que é o nosso lado, o lado do eleitor, né? Como disse aqui o senador Jorge Seife, não só de esquerda, não só de direita, não só do centro, os eleitores de forma geral perceberam que esse projeto era um projeto criminoso, é um projeto que não foi pensado para ajudar a população, foi pensado para blindar justamente parlamentares criminosos.